Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. A gente vai continuar aqui a nossa aula de botânica, falando agora das pteridófitas. A minha última aula foi sobre briófitas, plantas avasculares. E agora a gente vai ver as plantas vasculares sem sementes, tá ok? As pteridófitas, elas se dividem basicamente em dois filos. Licófita, que são os licopódios e as selaginelas, e pterófita, que nós temos as famosíssimas samambaias e as cavalinhas. Bom, gente, para quem assistiu a aula de briófitas e quem não assistiu, aproveita, vai lá assistir, deve se lembrar, tá, que eu falei que briófitas não possuem nem raiz, nem caule, nem folha, e sim órgãos que possuem função semelhante, que são os rizóides, com a função parecida com a da raiz, o filóide parecido com as folhas e o cauloide parecido com o caule. Bom, gente, por que as briófitas não possuem raiz, caule e folha? Porque para que possa essas estruturas ser chamadas dessa forma, é preciso que esses órgãos sejam vasculares, possuam vasos condutores por dentro deles, tá? E nesse caso as briófitas não têm, então por isso não possuem folhas, caule e raiz. No caso das pteridófitas, por serem plantas vasculares, elas já possuem essas estruturas. E no caso de folhas, tá? Eu vou destacar dois tipos de folhas que já surgem a partir das pteridófitas, que são os microfilos e os macrofilos, tá? Os microfilos são folhas pequenas e que possuem um único feixe vascular nelas, tá ok? Os representantes desse tipo de folha são as licófitas. Então, licopódios e selaginelas são os representantes que possuem microfilos. Já os macrofilos, tá? Geralmente são folhas maiores que os microfilos, mas isso não é uma regra. Você pode ter folhas pequenas, mas que são macrofilos. Porque o que vai determinar se é microfilo ou macrofilo de verdade é o sistema vascular. Se possuir um único feixe vascular, microfilo. Mas se possuir um sistema vascular ramificado, macrofilo. Representantes, tá, desse tipo de folha, chamada macrofilo, são as pterófitas, as samambaias e as cavalinhas. Ok, gente? Vamos lá. Bom, aqui, né, temos duas imagens que vão ilustrar o esporófito e o gametófito. Nas pteridófitas, tá, ocorre uma situação um tanto inversa das briófitas. Nas briófitas, o gametófito é a planta que a gente está passeando lá e vê em cima de uma rocha, um lugar úmido, um monte daquele tapetezinho verde. Aquele musgo ali é o gametófito, é a fase duradoura. Nas pteridófitas, meio que se inverte. O esporófito é a planta propriamente dita, o que a gente vê lá, né? A gente passa por um jardim e vê lá a samambaia. Então a samambaia, né, o que a gente chama de samambaia, é o esporófito. É uma fase duradoura e independente, tá? Ou seja, esse indivíduo aqui ele obtém os seus sais minerais e a sua água, realiza fotossíntese. E outra é o ser diploide, tá ok? Nesse caso, todos os esporófitos, tá, de qualquer planta, seja briófita ou pteridófita, etc., né, gimnospermia, angiosperma, todos eles são diploides, tá? O esporófito sempre é diploide. Bom, aqui você tem o protalo, tá? Essa parte aqui já é a plantinha nova, tá, que vai se desenvolver. Ou seja, essa parte aqui já é o esporófito, essa aqui, ó. Essa aqui que já parece um coração, está bastante deformado, mas se vocês verem aqui, ó, tem essa entrada aqui do coração. A gente geralmente chama de protalo, geralmente chama não, é o protalo, tá? No caso das pteridófitas, e ele é o gametófito. É uma fase efêmera, ou seja, passageira. É por isso que é muito difícil de encontrá-lo, tá ok? Ele é bastante pequeno
e por ele ser passageiro, uma fase rápida, é mais difícil de encontrá-lo. E ele é uma fase independente, porque ele consegue obter seus sais minerais e realizar a fotossíntese também, tá ok? Mas com o tempo ele se degrada e o esporófito permanece. Como ele é um gametófito, ele é a fase haploide, ok? Então o esporófito nas pteridófitas é a planta propriamente dita. Vamos lá. Aqui a gente vai ver as estruturas das pteridófitas, tá ok? Então, esse ramo completo aqui, ó, você pode achar que cada estrutura dessa vai ser uma folha, mas não é. A folha é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é uma folha. Cada estrutura dessa é um folíolo, ou seja, as folhas da samambaia são folhas compostas, do tipo compostas. Você tem uma folha com várias folhas menores, tá ok? Aí você diz, eu pensei que essa estrutura aqui do meio era o caule. Não, essa estrutura aqui, você tem o pecíolo, tá? Que vai sustentar a folha, e o caule da pteridófita está aqui embaixo, ó. Ele é subterrâneo, por isso ele recebe um nome especial chamado rizoma. Gente, quando vocês estiverem lá na prova e ouvirem a palavra rizoma, embora lembre a palavra raiz, porque começa com R, tem um Z aqui, não tem nada a ver com raiz, tá? Na verdade é um caule subterrâneo. As pteridófitas têm raízes mesmo. Existem as raízes que vão servir para tanto sustentar também a planta, né? No caso o rizoma também vai fazer isso, vai dar um suporte à planta para que ela se mantenha erguida, as folhas que mantenham-se erguidas, né? Sem poder tombar ou estar muito próximas ao solo. Mas as raízes também dão essa capacidade, mas também são capazes de absorver água e sais minerais. Outra estrutura muito interessante nas pteridófitas é o báculo, tá ok? Que seriam as folhas jovens das samambaias. Bom, se vocês virem aqui, ó, ele forma uma estrutura que lembra a estrutura de um feto na barriga da mãe. Essa é exatamente esta estrutura que lembra um feto que deu o nome às pteridófitas, porque pteridon significa feto e fito significa planta, seria planta feto, tá? Ou plantas fetos. Então, o báculo, na verdade, também é um tipo cajado, aqueles cajados de pastor. Então, essa estrutura aqui lembra aquele cajado, né, que os pastores usam para cuidar e puxar as ovelhas. E, ao mesmo tempo, lembra também a estrutura de um feto, né, a figura de um feto, que foi aí que as pteridófitas receberam esse nome. Geralmente nas samambaias, na face abaxial, ou seja, abaixo de cada folíolo desse, vocês vão encontrar essas pontuações aqui, tá? Dependendo da espécie, você pode ter ao invés de pontilhado, você pode ter uma linha contínua dessas estruturas aqui chamadas soros, tá? Os soros nada mais é do que o agrupamento de esporângios. E quem não lembra o que é esporângio, na verdade os esporângios são estruturas, certo, que vão produzir os esporos. Os esporos vão ser produzidos, tá, pelos esporângios. Nesse caso, a gente tem um exemplo de pterófita, né, uma samambaia. Nos licopódios ou selaginelas, que são licófitas, nós temos a seguinte estrutura, tá, que não vai ser... Os soros, eles vão ser produzidos em estruturas chamadas estróbilos, tá? Então, vai ter essa estrutura aqui, que é um estróbilo, tipo um pendão, surge aqui na planta, e aí você vai ter um estróbilo. E nesse estróbilo vão ser produzidos os esporângios, tá ok?
E aqui nos esporângios vai ter os esporos, que quando esses esporângios amadurecerem vão liberar esses esporos, que vão germinar, e daqui a pouco a gente vai ver o ciclo das pteridófitas e eu vou explicar tudo isso. Bom, com as pteridófitas surgiram produção dos esporos de duas maneiras. Existem os esporos homosporados e os esporos heterosporados. Os esporos do tipo homosporado é o seguinte: existe apenas um tipo de esporângio. Lembrando, os esporângios são estruturas que vão produzir esporos, tá? Onde os esporos vão ser desenvolvidos. É dentro do esporângio. Bom, se só existe um tipo de esporângio, tá? Então vai produzir um único tipo de esporos. Gente, estou falando de tipo de esporos. Vai ser produzido milhões de esporos, mas de um tipo só. Aí esse esporo, quando ele germina, ele origina um gametófito bissexuado. Esse gametófito ele produz ao mesmo tempo a oosfera e o anterozoide. A oosfera é o gameta feminino e os anterozoides são os gametas masculinos. Tá ok? Na produção de esporos heterosporados, héteros, né, diferentes, a gente vai ter dois tipos de esporos. O megasporângio e o microsporângio. O megasporângio, tá, vai produzir um megásporo, ou um esporo maior, e o microsporângio vai produzir um microsporo, que é um esporo menor. O megasporo produz o gametófito feminino, e o gametófito feminino, consequentemente, produz a oosfera. Já o micrósporo vai produzir um gametófito masculino, e aí vai dar origem, tá, ao anterozoide. Bom, gente, a maioria das plantas vasculares sem sementes, ou seja, as pteridófitas, a maioria delas produz esporos homosporados. As selaginelas, elas, apesar de serem pteridófitas, elas produzem esporos do tipo heterosporados. Então, ela vai ter os gametófitos, eles vão ser separados, né, não vão ser bissexuados, e aí você vai ter o gametófito feminino produzindo oosfera e o gametófito masculino produzindo anterozoide. Outra coisa, todas as plantas vasculares com sementes, estou falando de gimnosperma e angiospermas, produzem esporos heterosporados, tá ok? Repetindo, quase todas as plantas que são vasculares sem sementes, e aí eu estou falando das pteridófitas, produz esporos homosporados. Um exemplo de produção de esporos heterosporados seriam as selaginelas, que são pteridófitas, né, do tipo do filo Lycophyta. Então, as selaginelas produziriam esse tipo de esporos. Tá ok? Agora vejamos o ciclo de vida das pteridófitas. Vamos começar aqui pelo esporófito maduro. Tá ok? Então, aqui está a samambaia, tá, a plantinha lá que a gente vê. Embaixo de cada folhinha dessa, né, dos folíolos, porque aqui você tem a folha, aqui vocês estão vendo o rizoma, que é o caule subterrâneo. Bom, embaixo de cada folíolo desse, tá ok? A gente tem os soros, que são agrupamentos de esporos. No caso, o esporângio, né, o esporófito é um ser diploide, e aí o esporângio, que é a estrutura que vai desenvolver os esporos, vai fazer isso, tá? Fazendo com que suas células, as células ali do esporângio, sofram meiose, e através da meiose vai produzir os esporos, que ao amadurecerem serão liberados, e aí o vento será o grande responsável por distribuir os esporos ao longo do ambiente. Ao encontrar um ambiente favorável, esses esporos eles irão germinar e vão sofrer mitose, né, porque você vai ter uma estrutura bem pequena, e aí, sofrendo mitose, você vai ter a formação desse gametófito aqui, multicelular, e como é que chama ele? Prótalo, tá ok? Ele tem uma forma de coração.
No protalo, nós vamos ter o arquegônio, que é a estrutura que vai produzir a oosfera, e vamos ter o anterídeo, que é a estrutura que vai produzir os anterozoides. Tá ok? Bom, o que é que vai acontecer? Os anterozoides são os gametas masculinos, a oosfera ou as oosferas são os gametas femininos. Eles são haploides, N e N. Quando ocorrer a fecundação, N mais N vai formar um ser 2N, aliás, que é o esporófito, certo? Que nesse caso a gente está aqui vendo o esporófito em desenvolvimento, que com o passar do tempo se transformará em esporófito maduro, que é um ser diploide, porque é formado, tá, pela união de dois seres haploides. Então, vocês têm aqui esporófito maduro, ou esporófito, enfim, é uma geração diploide. E, no caso, o gametófito é a geração haploide. Isso configura o que, galera? Quem assistiu Briófita já sabe que isso aqui seria alternância de geração. Dois seres multicelulares, tá? Sendo uma geração diploide e outra geração haploide. Bom, aqui a gente tem as estruturas, né? As principais estruturas das pteridófitas. Aqui nós temos o báculo, essa estrutura aqui que lembra um cajado, do qual o nome é báculo, que é aquele cajado dos pastores de ovelha, e que também lembra a forma de um feto, que foi o que deu o nome pteridófito. Aqui nós temos uma estrutura em forma de coração, né? Que é o protalo e é o gametófito das samambaias. E por último, nós estamos vendo os folíolos aqui, cheios de estruturas, né? Desses pontinhos aqui, ó. Cada pontinho desse é um agrupamento de esporângios e são chamados, cada pontinho desse a gente chama de soros, tá? Ou de soro. Cada um desse é um soro e aqui é o conjunto, né? São os soros. E já finalizando, vamos ver as características das pteridófitas, né? Elas apresentam um sistema vascular e aí por isso permite um crescimento que as briófitas possuem uma certa deficiência. E aí a gente pode ter, por exemplo, o xaxim, que é um tipo de pteridófita que pode alcançar alturas até de 20 metros, chegar aos 20 metros de altura. As pteridófitas possuem raiz, caule e folhas, exatamente por possuir sistema vascular. São plantas sem sementes, sem frutos e sem flores. O esporófito é a fase duradoura. E a reprodução, igual às briófitas, depende de água. Inclusive, né, a semelhança com as briófitas são plantas sem sementes, sem frutos e sem flores. E a reprodução depende de água. Tá ok? Inclusive, gente, ó, se vocês anotarem isso aqui, esse último slide aqui, e aprenderem bem o que significa o ciclo de vida das pteridófitas, é 10 na certa, tá ok? Só voltando, ó, aqui os gametas masculinos, que são os anterozoides, eles são flagelados. Então é por isso que as pteridófitas também dependem de água, porque o gameta masculino ele precisa nadar em direção ao gameta feminino. Então precisa existir uma película de água, né, para que eles possam nadar. E é por isso que é muito mais frequente vocês encontrarem pteridófitas em regiões onde tenha uma certa quantidade de umidade. É o contraste com as briófitas. Nas briófitas, o gametófito é a fase independente e duradoura. Já nas pteridófitas, a fase independente e duradoura é o esporófito. Então, a planta que você vê nas pteridófitas é o esporófito. Já nas briófitas é o gametófito. O esporófito, né, das briófitas, ele é dependente e é passageiro, tá? Efêmera, é uma fase dependente e efêmera. O gametófito das pteridófitas, ele tem fase independente, então ele consegue obter seu próprio recurso, mas igual ao esporófito das briófitas, ele é efêmero. Lembrando,
A fase efêmera das pteridófitas é o gametófito. Já nas briófitas é o esporófito. Lembrando, o gametófito das pteridófitas tem um nome especial, né? É o prótalo, aquela estrutura que tem forma de coração. Bom, as briófitas não possuem sistema vascular para transporte de nutrientes e água, o que justifica o seu pequeno tamanho. Já as pteridófitas possuem sistema vascular para transporte de nutrientes e água, o que justifica um tamanho bem maior se comparado com as briófitas. As briófitas não possuem sistema vascular, então não possuem raiz, caule e folhas como as pteridófitas, e sim estruturas com funções semelhantes, rizoide, cauloide e filoide. Bom, gente, espero que eu tenha esclarecido o suficiente. Agradeço a todos vocês, não deixem de curtir o canal, tá? De acessar o canal. Existe um blog que é o Se Ensinando Biologia, eu estou postando lá material, tá? E outras curiosidades. E é isso aí, galera. O canal Se Ensinando Biologia, tentando ajudar vocês aí. Um grande abraço e até a próxima.